aqui que diz assim: quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos de frente de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos, e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, e se possível antes do dia do Pentecostes. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhe disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servir ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhe nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhe tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ou no nosso Senhor Jesus. Verso 22. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a carreira ou a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhe toda a verdade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo ou como episcopos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhe herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhe que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. E lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade é em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. E todos choraram muito, e abraçando-o, o beijavam. O que mais entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Senhor, está aqui a tua santa e bendita palavra. E mais uma vez rogamos ao Senhor e ao teu Santo Espírito,
que nos ajude, ó Deus, a transmiti-la da forma como ela é, da forma, Senhor, como ela está escrita, e a extrair da mesma os princípios que estão norteando e continuam norteando as nossas vidas e sempre nortearão as nossas vidas para dentro da tua vontade. Obrigado, Deus, pelo privilégio de nesta noite, mais uma vez, poder ler a tua santa e bendita palavra. Que o Senhor nos dê, ó Pai, entendimento, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Rogamos a tua bênção e direção, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, chegamos aqui à terceira viagem missionária, ou ao final da terceira viagem missionária. Vemos aqui o apóstolo, um homem muito usado por Deus, em uma empreitada de muito valor, que é compartilhar a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho que pode transformar vidas. E nós chegamos aqui neste capítulo 20, a partir do verso 3, onde lemos, ao término da terceira viagem missionária. E o apóstolo Paulo agora, depois de 3 anos em Éfeso, entende, depois das ofertas levantadas na Macedônia, para as igrejas da Judéia, que ele deveria agora encerrar o seu ministério com aqueles irmãos e partir agora para Jerusalém. E em Jerusalém, além de dar as ofertas levantadas na Macedônia, prestar relatório daquilo que Deus estava fazendo no mundo através da mensagem do Evangelho exposta pelo apóstolo Paulo. E muito notoriamente, quando a gente lê o texto, a gente percebe um tom de despedida. Alguém que é completamente amável, alguém que é completamente doce, alguém que é completamente afável, alguém que é completamente dedicado ao que faz. E quando nós olhamos justamente para esta porção onde nós lemos, nós percebemos esse tom de despedida. E nós sabemos, irmãos, que toda e qualquer despedida é difícil. Lembro-me que com 11 anos de idade, eu saí de lá da Bahia, interior da Bahia, para buscar um sonho. E eu lembro-me que a primeira vez que eu saí de casa, meus pais, muito confiantes, eu acho que era mais Deus do que meus pais, porque sabia daquilo que o Senhor ia fazer no futuro, me colocou dentro de um caminhão, junto com um caminhoneiro da cidade, em 1994, em 12 de junho de 1994, parti da minha cidade, Capim Grosso, para Santos. Eu chorei a viagem inteira, sentindo falta dos meus pais. Despedida nunca é fácil, mais em especial e difícil dizer adeus, quando sabemos que não veremos mais a pessoa amada. Vivemos em um tempo muito difícil nesses últimos 2 anos, onde não podíamos mais, devido a alguns que foram acometidos pela Covid, infelizmente partiram, dizer adeus. Está próximo. Despedida é sempre difícil. E Paulo termina a sua terceira viagem missionária, e agora ele está indo a caminho a Jerusalém, e nós encontramos nesta passagem o apóstolo Paulo vindo e pedindo para que os irmãos, a liderança constituída em Éfeso por 3 anos na escola de Tirano, pudesse vir ao seu encontro até Mileto, para que assim ele pudesse instruí-los, consolá-los e exortá-los. E é sobre isso que nessa noite eu peço ao Senhor que nos dê clareza para compreender de fato o que Paulo vai nos ensinar. É uma mensagem extraordinária, e a escrita, a narrativa, ela já o é. Mas os princípios e os valores que nós podemos extrair delas, muito mais. John Stott, quando comenta esse capítulo, John Stott diz que entre os discursos registrados em Atos, este é o único dirigido a um público cristão.
Todos os outros são sermões evangelísticos pregados a um povo, e de fato é verdade. Você não encontra em livro de Atos nenhum discurso dirigido a cristãos, mas você encontra sermões evangelísticos dirigidos a um povo que tinha necessidade de ouvir sobre Cristo e de se render a esse Jesus. Mas aqui não. Este sermão não é um sermão evangelístico. Esse sermão é dirigido a irmãos na fé, a cristãos que de fato entenderam o caminho e se voltaram para Deus. Então, nessa noite, a ideia é nós olharmos para a vida deste homem, do apóstolo Paulo, desta igreja em Éfeso, desses líderes que foram levantados ali, e ver a maneira como Deus agiu na vida daquela igreja e tirar princípios para nossas vidas e aplicá-los. Como eu sempre faço, queridos, existe uma mensagem central no texto, existe uma mensagem que salta aos olhos, em que Paulo quer apresentar para cada um de nós, e a mensagem central do texto é esta que aparece na tela de vocês: o testemunho de quem sobrevive ao tempo, nas mais severas dificuldades da vida, revela quem realmente vive para Deus e um caráter aprovado. O testemunho que sobrevive ao tempo, nas mais severas dificuldades da vida, revela de fato quem vive para Deus e um caráter completamente aprovado. E Paulo faz questão de dizer isso para aqueles líderes. Paulo faz questão de dizer: vocês são testemunhas de que em 3 anos eu passei com vocês e não deixei. Observa aí, se você gosta de anotar aí na sua Bíblia, anote. Veja aí no versículo 18, quando chegaram então ele lhe disse: vocês sabem, vocês têm testemunho, vocês me viram testemunhar, vocês me conhecem. Verso 20, vocês sabem. Olha lá, a partir agora do verso 34, vocês mesmos sabem. Paulo está falando: eu não preguei apenas o evangelho, a minha vida falou. O testemunho que vos dou e que vos anuncio a respeito do Cristo não são palavras lançadas ao ar, vazias, sem sentido. Eu falo do que eu vivo, a minha vida fala. E quando Paulo reúne esses irmãos, Paulo de fato está mostrando um testemunho que sobrevive ao tempo, nas mais severas dificuldades da vida, e revela para, de fato, aqueles que vivem integralmente uma vida de piedade para Deus e um caráter completamente aprovado. Então, naquele dia, Paulo tinha muito a falar. Eu quero lembrá-los que no contexto anterior, o apóstolo Paulo chega a Troade, reúne a igreja, celebra a ceia com eles, passa a noite inteira pregando, a noite inteira. Então quero dizer para você que hoje é a noite. Ixi, ninguém entendeu, tudo bem. Eu achei que alguém falava: amém, pastor, pelo menos vamos ficar a noite inteira, né? Mas ninguém merece, pastor, só faltava alguém falar: ele era o apóstolo, você quem é? Só faltava isso. Mas, queridos, o texto em si é muito lindo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus, como um obreiro aprovado, do que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Alguém que se apresentou diante de Deus com um testemunho completamente genuíno, com uma vida transformada. Não havia nada na vida do apóstolo que poderia envergonhá-lo. E ele era alguém extremamente zeloso pelas Escrituras e que manuseava bem a palavra de Deus, ensinando isto à vida do povo. Então, quando os presbíteros chegaram, aí no verso 17 de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja, e quando chegaram, ele diz: quando os presbíteros chegaram, Paulo deu a eles um dos grandes discursos, de que todo cristão deveria estar ciente, que todo líder deveria prestar muita atenção
neste discurso. E a gente vai ver, meus irmãos, que a mensagem do apóstolo Paulo pode ser dividida em 3 partes. Quais são as 3 partes? Dos versos 18 aos versos 21, Paulo recapitula o passado. Dos versos 22 aos versos 27, Paulo fala sobre o presente. E dos versos 28 até o verso 34, Paulo menciona o futuro. Então a gente olha a divisão do texto dessa forma. Paulo se reúne num primeiro momento e ele relembra, recorda o passado. Eu quero começar, então, olhando justamente nestas subdivisões. Primeiro ponto que nós devemos aprender: ao recordar o passado, Paulo enfatizou sua fidelidade ao Senhor e à igreja ao ministrar durante 3 anos em Éfeso. Paulo, ao recordar o passado, ele enfatiza, ele mostra para aqueles irmãos a sua fidelidade, primeiro ao Senhor e depois àquela igreja. Paulo começa lembrando do seu próprio exemplo entre aqueles irmãos. Ele disse no verso 19: servi ao Senhor com toda a humildade e lágrima. Paulo diz, queridos, que antes de servir a igreja, ele era servo do Senhor. Antes dele ser alguém chamado para servir ao povo, ele servia de si mesmo a Deus. Não há possibilidade de servir ao outro sem ter a consciência que diante de Deus eu estou servindo. Isso é notório. Isso é apresentado nesse texto. Veja, meus irmãos, que o relacionamento com Deus precede o trabalho para Deus. Paulo fala: eu servir ao Senhor com toda humildade e lágrima. Então o relacionamento com Deus, ele precede o trabalho. Não tem como dizer que você trabalha para Deus e não serve a Deus. Não tem como você dizer que trabalha para Deus e você não está inteiramente com o coração voltado para esse Senhor, conhecendo com desejo de agradá-lo. Paulo primeiro servia ao Senhor para depois servir a sua comunidade. Portanto, no primeiro chamado ou do presbitério ou de qualquer servo de Deus é para andar com Deus. E como resultado dessa caminhada com Deus, nós iremos então fazer a sua obra. Primeiro chamado, seja do presbitério, da liderança, dos episcopos ou de qualquer servo de Deus, é para andar com Ele. Deus nos chama em primeiro lugar para desfrutar de um relacionamento genuíno e sincero com Ele. Esse é o primeiro ponto. E após desfrutar deste relacionamento sincero, no percurso, na caminhada, no decorrer desse desfrute de relacionamento genuíno com Deus, como resultado disso, nós então estamos engajados na sua obra. E Paulo está mostrando isso claramente nesse texto. Então, meus irmãos, Paulo tinha esse senso de diaconia. Paulo tinha esse comprometimento com Deus em primeiro lugar, com Deus da obra. Antes de servi-lo na obra, Paulo tinha um comprometimento com esse Deus. Então, meus irmãos, nós não estamos servindo ou a serviço de Deus e não de homens. Nós estamos a serviço desse Deus. E se nós estamos a serviço desse Deus, nós devemos servi-lo de todo o nosso coração. A gente não encontra em Paulo e nem aqui na despedida dos presbíteros de Éfeso, nem em nenhuma outra carta escrita às igrejas, nenhum do coração de Paulo, nenhum desejo de ser bajulado, de ter notoriedade no meio da comunidade, porque quem serve a Deus não busca projeção pessoal. Paulo diz: antes eu servia a Deus. E ele não busca projeção pessoal. Você não vê Paulo falando do seu próprio ministério. Você não vê Paulo falando do que ele fez. Você vê um homem que tinha um coração de servo e que não buscava projeção pessoal. Quem serve a Deus não anda atrás de aplausos, de condecorações, de ser visto. Quem serve a Deus faz como Paulo fez, em um senso profundo de humildade. Verso 19 ele diz: servir ao Senhor com toda humildade e também com lágrimas. Paulo não busca, queridos, aplausos humanos, notoriedade do público. Paulo não busca projeção.
mas Paulo serve com um senso profundo de humildade. Ele sabia quem era Deus e quem era o apóstolo. E diante desse fato, Paulo estava servindo ao nosso Deus. Mas observe também que ele não serve o Senhor com esse senso profundo de humildade. Observe que Paulo, ele também serve ao Senhor com lágrimas. Paulo menciona no texto 2 vezes, aí no verso 19 e no verso 31, que ele servia ao Senhor com lágrimas. No verso 19 ele fala: vocês sabem que eu servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas. Vocês sabem que eu fui severamente provado pelas conspirações dos judeus. Onde eu chegava, os judeus conspiravam para me impedir de pregar o evangelho. Quando eu cheguei em Corinto, eu cheguei completamente desanimado, mas Deus me revigorou as forças, Deus me animou. Paulo está falando que durante o seu ministério, durante as suas viagens missionárias, onde quer que o apóstolo Paulo chegava, alguns judeus se levantavam para prová-los, para persegui-lo, e Paulo diz que durante esse tempo ele serviu a Deus com lágrimas. Há momento em nossas vidas, irmãos, que nós vamos servir ao Senhor, sim, com um senso profundo de humildade, com a consciência de quem é o nosso Deus, mas há momentos que nós vamos ter que chorar. Há momentos que a provação é grande e nós vamos dobrar os nossos joelhos, a nossa vida diante do Senhor e dizer: Senhor, eu sei a quem eu sirvo, está doendo, com lágrimas. Paulo fez isso aqui, irmãos, ele nos orienta, ele mostra isso claramente. Veja o que ele fala no verso 31, portanto, vigiai, lembrai-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, de orientar com lágrimas cada um de vocês. Que líder extraordinário, que dar-se de si mesmo, ao ponto de ensinar o povo com lágrimas, porque havia um afeto, havia amor da parte do apóstolo Paulo. Então, ao olhar para esse texto, nós percebemos que Paulo está relembrando tudo isso. Paulo está falando: vocês sabem, eu não preciso falar, mas vocês sabem, o quanto eu me dediquei por 3 anos a cada um de vocês, a essa igreja tão amada, e eu fiz isso com um senso profundo de humildade, e eu fiz isso com lágrimas, porque fui provado muitas vezes, pelos judeus. Paulo servia a Deus com lágrimas. A gente percebe que a vida ministerial não lhe foi uma vida amena, fácil. Em vez de ganhar aplausos, projeção pessoal, recebeu ameaças, açoites e prisões. Ao relembrar o passado, Paulo está falando para aqueles líderes algo bem interessante na narrativa de Lucas, nas entrelinhas. Se no passado, por viver fielmente como um obreiro aprovado diante do Senhor, passei por todas estas circunstâncias, tenho um bom entendimento de que não será diferente com vocês. Paulo estava falando isso para aqueles irmãos. Tá, pastor, ok, essa história é muito legal, é bonito ver o comportamento do apóstolo Paulo, mas a pergunta é: o que isso tem a ver comigo? Como isso se aplica à minha vida? Veja, nem sempre Deus nos poupa dos problemas. Às vezes, Ele nos treina nos desertos mais áridos e nos vales mais profundos e escuros. Porque há uma ideia de que crente não sofre. Há uma ideia de que Deus agora nos blinda. Porque esta é uma famigerada teologia da prosperidade que diz que não, se você está sofrendo, tem alguma coisa. Não! Nós sofremos sim. Paulo diz que por 3 anos, no contexto de Éfeso, lá na igreja em Éfeso, na escola de Tirano, por 3 anos, noite e dia,
Ele admoestou, ele ensinou, ele orientou com lágrimas e com um senso profundo de humildade. Irmãos, Paulo era humilde. Paulo poderia sacudir a poeira e falar assim: se vocês não querem, vocês dão muito trabalho, aqui vocês adoram essa deusa Diana, vou partir para outro lugar. Mas ele era humilde, ele sabia para quem trabalhava, qual era o objetivo do seu ministério, e ele perseverou ao Senhor. Nas nossas vidas não é diferente. Nem sempre Deus nos poupa dos problemas, mas às vezes Ele nos treina, Ele permite os momentos difíceis da vida, os vales mais escuros, os desertos mais áridos, para de fato nos maturar e nos mostrar que apesar de todo esse sofrimento, há um propósito divino individualmente para cada um de nós, e nós devemos continuar confiando e servindo esse Deus. Há um propósito, não está desconexo da realidade divina. Deus sabe cada lágrima que derramamos, Deus sabe cada momento de choro, as noites que passamos, os momentos difíceis da vida. Deus conhece, Deus sabe, há um propósito divino, não está desconexo da vontade do Senhor. Então, meu irmão, descansa, calma, vai passar. Passou. Mas Paulo está falando assim: o ministério não é fácil. Eu não tive nenhum aplauso, nenhuma projeção. Eu não tive nenhuma condecoração. Estamos aqui com o apóstolo Paulo, missionário, desbravou-se todo o continente asiático pregando o evangelho. Vem a primeira igreja batista em Jerusalém, nós iremos honrá-lo. Não. Pelo final ele apela para César, entra no navio, o navio afunda. Gente, Deus não tinha misericórdia de Paulo, não? Claro que tinha. E nós vamos ver mais à frente, Paulo falando do seu presente, a real ideia do que era o ministério para o coração do apóstolo. Então, num primeiro momento agora, Paulo está lembrando para os irmãos, para os líderes daquela igreja em Éfeso, quem ele era, como ele se comportou, qual foi o seu testemunho diante da igreja e como ele serviu aqueles irmãos. Mas pensando sobre essa realidade de que às vezes Deus não nos poupa dos problemas, veja o que diz o Russell Shedd. Triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltam da batalha sem braço, pernas, ou com seus olhos furados, mas voltam em triunfo. As marcas do ministério ficarão em seus corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas. Estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. Meus irmãos, a nossa realidade de vida é uma realidade comprometida com o Evangelho, mas Deus diz claramente na sua palavra que Ele não prometeu banir o sofrimento aqui. Mas Ele está conosco, Ele está ao nosso lado, Ele nos conforta, Ele nos consola, Ele nos sustenta. Esse Deus. Já contei diversas vezes a ilustração para vocês do casal do missionário que viveu e serviu ao Senhor durante a sua vida, 20 anos no campo missionário, missão transcultural, em um país completamente diferente, uma cultura completamente diferente, e depois de 20 anos, eles entendem de que Deus então está trazendo-os de volta para o seu lar, para o seu país de origem, e eles então voltam para a sua cidade natal, esperando então de que os irmãos, a igreja onde eles congregavam, a missão, a agência que a enviou, criasse uma grande festa, celebrando o retorno dos missionários, 20 anos servindo ao Senhor no campo. Entram num navio, embarcam de volta para a sua terra, a Inglaterra, e quando chegam no porto, está uma banda lá embaixo, e aquela música tocando para um lado e para o outro, o irmão se alegra,
desperta a esposa e diz: fizeram uma festa, nosso retorno. Olha que legal. Vamos. Quando eles descem do navio, não havia uma alma esperando eles no cais. Aquele irmão então fica muito nervoso, muito bravo. Vai para casa. E ao chegar em casa, a sua esposa sabe, olha para ele e fala: percebo que ainda você está um tanto quanto irritado. E ele falou: eu estou. E ela então diz: eu acho que você deveria orar. E ele falou: eu vou fazer justamente isso. Eu vou andar no campo aqui, eu vou orar, eu vou falar com Deus. Porque é impossível, nós servimos 20 anos no campo, servimos ao Senhor, falamos do seu evangelho, e quando chegamos não tinha ninguém. Chegamos em casa, não tinha ninguém. E aquele homem sai e anda durante 1 hora orando, questionando a Deus. E volta para casa, e quando chega em casa, sua esposa muito sábia, sentada, preparou um chá. Falou: amor, senta, vamos tomar um chá. Orou? Sim, eu orei. Falei para Deus que eu estou muito bravo, porque não tinha ninguém para nos receber depois de 20 anos trabalhando no campo arduamente. E o que Deus disse? Ele disse que ainda não chegamos em casa. Nós queremos projeção humana, queremos conforto no mundo. Mas a nossa vida, meus irmãos, é para a eternidade. Chegaremos sim mancos, feridos, sangrando, mas chegaremos lá. Porque quem fez a promessa é fiel. Está ao nosso lado. Não nos desamparou e nem nos desamparará. Ele conhece cada lágrima. Você entende isso? Cada lágrima o nosso Deus conhece. E a gente percebe que apesar, meus irmãos, de tantas perseguições, Paulo não deixou de cumprir o seu ministério. Apesar de tanta dor, Paulo não deixou de proclamar a mensagem do evangelho. Confira, verso 20, Paulo diz assim, lá no verso 20. Observa: vocês sabem que não deixei de pregar-lhe nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhe tudo publicamente, de casa em casa. Verso 27, veja o que ele diz: pois não deixei de proclamar-lhe toda a vontade de Deus. Apesar de tantas perseguições, Paulo não deixou de proclamar a mensagem do evangelho, tanto em público como em casa, testemunhando a necessidade de arrependimento e fé para ambos, sejam judeus, sejam gentios. Paulo cumpriu cabalmente o ministério que o Senhor o havia chamado para cumprir. Então Paulo relembra tudo isso para os nossos irmãos. Que aula extraordinária, hein? Imagina essa aula no seminário, Fernando. Eita. E quero só lembrar para vocês, viu? Na noite anterior, antes de caminhar praticamente 32 quilômetros a pé, de Troade até Assos, eram 32 quilômetros. Paulo não dormiu. Ele andou 32 quilômetros. Alguns conjecturam, e eu gosto de pensar que Paulo falou: eu vou ficar um pouco a sós com Deus. Solitude. E quando ele chegou então em Mileto, ele traz essa mensagem relembrando aos discípulos aquilo que ele era e de que maneira ele viveu. A segunda mensagem que nós vemos da subdivisão do nosso texto, ao falar sobre o presente, Paulo revelou seus sentimentos tanto em vista do passado quanto do futuro. A gente percebe que Paulo relatou as circunstâncias do seu ministério. Paulo abriu o seu coração e disse aos seus amigos exatamente como ele se sentia. Ele não escondeu deles o fato de que estava decidido a ir a Jerusalém, apesar de saber que os perigos, que estavam correndo perigo, e até perigo de morte. Veja o que ele fala no verso 22, agora compelido pelo Espírito estou indo para Jerusalém. Eu não estou abandonando o ministério. Eu não estou deixando o ministério, eu estou sendo conduzido por Deus, eu
Espírito que está fazendo isso. E eu não quero que vocês pensem diferente, porque eu estou sendo conduzido, movimentado, orientado pelo Espírito para ir a Jerusalém. E eu quero dizer para vocês que eu não sei o que é que vai acontecer. Meu irmão, queridos, quando a gente olha para isso, esse é um texto para pastores, viu, irmãos? Esse é um texto para pastores. Paulo, ele não está olhando o conforto. Cara, ele fundou a igreja há 3 anos. O presbitério está formado, a liderança está formada. É muito fácil falar assim, Deus, eu vou mandar Timóteo agora para dar continuidade à viagem missionária, eu vou ampliar as tendas aqui, tem uma igreja amada, um povo que me respeita, vou continuar. Mas ele era alguém que tinha sua vida conduzida e controlada pelo Espírito Santo de Deus. E ele diz claramente, o Espírito Santo está me compelindo a ir para Jerusalém. E eu não sei o que é que vai estar acontecendo lá, a não ser o que o próprio Espírito me revela, que de cidade em cidade me esperam prisões, sofrimento. Pergunta, pastor Wesley ia? Não. Eu? Irmão, se Deus falar assim, tu vai ser preso, vão te bater, espancar, tuas costas vai ser rasgada. Tu vai? Tu vai, irmão? Nós vamos? Ser sincero. Precisamos ir. Vontade não tenho não, mas obediência tem que ter. Entendeu? Vontade não, mas obediência precisa acontecer. Paulo diz que o Espírito revelava o que ia acontecendo de cidade em cidade. E ele abre seu coração. Ele fala como é que ele está se sentindo. E olha só, a abertura de coração do apóstolo Paulo. Leia comigo versos 23 e 24. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, entretanto, porém, em nada me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Então, somente, se eu puder terminar a carreira, ou a corrida, e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, quero testemunhar da graça de Deus. Paulo diz, irmãos, que quem ele não recebeu esse ministério de homens, esse ministério foi recebido do Senhor. Paulo não se lançou no ministério como um aventureiro, como alguém que se vislumbrava no ministério, algo que poderia lhe dar projeção pessoal, vislumbre humano, retorno para uma vida humana. Não. Paulo se lançou ao ministério porque Deus o chamou. Paulo foi chamado, vocacionado, separado para esse trabalho. No verso 24 ainda, Paulo diz que ele não considerava a sua vida preciosa para ele mesmo, desde que ele cumprisse cabalmente o ministério do Senhor. Paulo relata para aqueles irmãos de que agora ele tinha uma tarefa a cumprir, ele está revelando o seu presente, ele fala assim, no passado eu era assim, e vocês são testemunhas, no presente eu sou esse, eu não posso abandonar, eu não posso sair daquilo que Deus me chamou, eu tenho uma vocação, eu tenho algo a cumprir, o ministério que recebi do Senhor, Ele me confiou, tamanho privilégio. E Paulo, consciente da tarefa que havia recebido do Senhor Jesus, ele precisava testemunhar do evangelho da graça de Deus, como ele fez em Éfeso. Não é fácil, irmãos, o ministério. Paulo está falando aqui claramente. Não importa se há sofrimento, se há prisões. Todavia, entretanto, não me importo nem considero. Eu não vejo valor algum na minha vida. Mas eu sei que eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu tenho uma missão, eu tenho um foco. Quer terminar a carreira. Quer completar o ministério que o próprio Senhor Jesus me confiou, de continuar pregando o evangelho
seja em Éfeso, seja em Jerusalém, seja em Mileto, seja onde quer que eu esteja, o Senhor me confiou a responsabilidade de pregar o Evangelho de Cristo Jesus, e eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Sabe, meus irmãos, é o senso de vocação que dá a nós pastores força nas horas difíceis. Há, de fato, prisões e sofrimento que te espera, Paulo. Mas o senso de vocação deu a Paulo forças para continuar. A certeza do chamado divino é que nos dá a direção em tempos tenebrosos. É a convicção de que foi Jesus quem nos confiou o rebanho, que nos dará paz para continuarmos no trabalho, mesmo diante das mais adversas circunstâncias da vida. Eu já vos falei que durante a pandemia, 2 anos, 1 ano e 7 meses, não foi fácil. Os irmãos não têm a dimensão, para nós pastores, o quanto foi difícil não poder vê-los. Estar parado em frente de um púlpito, falando para uma câmera. E estar se organizando em casa porque não poderia estar no espaço do templo, mexendo e de repente a internet cai, aquele sentimento de impotência, de frustração tomando conta do coração e da alma. Sem poder rever os meus irmãos, sem poder abraçá-los, sem poder cuidar, andar, pastorear, visitar. Foram tempos difíceis, mas o senso de vocação nos dá força para os dias difíceis. Nós sabemos quem nos vocacionou, nós sabemos o chamado e a direção que o Senhor nos dá em tempos tenebrosos. A convicção de que Jesus confiou o rebanho, que é dele a cada um de nós, para nos dar paz, para continuarmos no trabalho, mesmo diante das mais adversas circunstâncias da vida. Eu sei quem me chamou. E Paulo tinha essa convicção, e nós pastores precisamos ter também. Ouviram, futuros pastores? Ouviram, futuros pastores? Cadê? Eu sei quem é, vocês não estão dizendo amém. A gente vê Paulo, alguém totalmente comprometido em fazer a vontade de Deus. A vida inteira de Paulo foi dedicada à conclusão desta tarefa, irmãos. A gente vê Paulo, a vida inteira de Paulo foi dedicada à conclusão da tarefa. E qual era a tarefa que Paulo recebeu? De cumprir cabalmente o ministério que recebeu do Senhor Jesus Cristo, que é testemunhar a graça de Deus para todos os povos. Dos versos 25 aos versos 27, Paulo então diz que está inocente do sangue de todos os homens de Éfeso. Eu não sei se você parou para pensar esse detalhe do texto. Paulo diz, eu estou inocente do sangue de alguns. Não, ele fala de todos. De todos. Claramente ele fala isso aí. Veja o verso 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Todos vocês. Eu estou inocente. Ele pregou a todos os homens. 19, capítulo 19, versículo 10, leia aí. Veja o que ele diz. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Todos. Paulo era incansável, trabalhando arduamente para cumprir cabalmente o ministério que recebeu do Senhor. E Paulo está falando para os presbíteros, o presente é esse, vocês veem, vocês testemunharam do meu passado, mas eu continuo proclamando, continuo comprometido com o evangelho e com o compromisso do ministério que o Senhor desafiou para a minha pessoa. Tanto judeus como gentios tiveram o privilégio de ouvir a mensagem. A pergunta é, e qual era o conteúdo da pregação do apóstolo Paulo? Lê lá comigo.
Pois não deixei de proclamar-lhe toda a vontade de Deus. Em outras traduções está todo o desígnio de Deus. Ou seja, essa expressão do desígnio, no grego, refere-se, eu não deixei de proclamar todo o propósito ou todo o conselho de Deus. Isso significa que devemos sempre proclamar a mensagem completa de Deus e não apenas a parte favorita do nosso coração. Devemos proclamar toda a palavra. Paulo diz, por 3 anos eu preguei todo o desígnio de Deus, todo o conselho, todo o propósito. Eu falei, eu orientei, eu ensinei. Paulo compartilhou toda a verdade possível com todas as pessoas possíveis, de todas as maneiras possíveis. Ele ensinou a todo o evangelho, a toda a cidade, com toda a força, irmãos. A gente percebe, a partir dos versos 25 a 27, de que quem tem o compromisso da exposição da palavra de Deus, ou o expositor da palavra de Deus, deve pregar a Bíblia toda a Bíblia. Hoje é o dia da Bíblia. Comemoramos o segundo domingo de dezembro, o dia da Bíblia, a palavra de Deus. E ela deve ser pregada de Gênesis, Apocalipse. Tem muita gente que fala assim, eu vou ler a Bíblia o ano inteiro, mas chega a genealogia, pula. Toda a palavra deve ser pregada. Nós não podemos se aproximar das Escrituras com seletividade. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino e correção. Toda Escritura. Então, seja o pastor, seja o expositor, o seminarista, o diácono, o irmão, a irmã, ele tem que pegar a palavra de Deus. Paulo não pregou as suas ideias. Ai, que legal, eu estou no meio de um povo idólatra. Ai, surgiu uma ideia aqui, eu vou pregar. Não! Paulo pregava a palavra de Deus. Ele não pregava as suas ideias. O que ele expõe para o povo é a palavra. O expositor não faz a mensagem. O pregador não faz a mensagem. Ele apenas transmite a mensagem. A mensagem já está escrita. Tem muita gente acrescentando à mensagem aquilo que não deveria acrescentar. Eu estou coçando a língua para falar um negócio, mas segura, me ajuda, Senhor. Vocês são espertos, vocês sabem o que é que eu ia falar. Toda a palavra, irmãos, de Gênesis a Apocalipse é inspirada por Deus. Não há nada escrito aqui que o Senhor não tenha inspirado. Nenhuma profecia é de particular interpretação e iluminação. Lemos no início desse culto. É toda a palavra. A mensagem não é daqui. A mensagem não é daqui. Ela emana daqui. Ela já está escrita. E o pastor, o líder, o expositor precisa ter este cuidado. Porque estamos em um tempo, irmãos, e eu tenho falado aqui, vocês têm ouvido, não apenas eu, o seminarista também tem falado, estamos em um tempo em que estão tentando adocicar a palavra, adaptá-la ao meu jeito de ser. Isso é pecado. Se o teu jeito de ser não se adapta à realidade das Escrituras, confesse seu pecado. Porque hoje, prostituir-se é amor. Existe uma expressão que estão usando nos tempos de hoje, tenebrosos. Nós precisamos ressignificar a palavra.
Cuidado. Paulo diz que pregou toda a Escritura. Todo o desígnio de Deus. A mensagem que emanava da palavra e não do seu coração, das suas próprias ideias. Lembra que depois de cada ponto existe uma pergunta? Nem mostrei para vocês. O que isso tem a ver comigo? Como isso se aplica à minha vida? Tá, Paulo falou tudo isso para os presbíteros. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, mas apenas com a sua palavra. Tem muita gente querendo ouvir coisas para o coração. Estão indo por caminhos perigosos. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, ele tem compromisso com a palavra de Deus. É por isso que todo expositor prega a palavra, não as suas ideias. É a palavra. Se alimente da palavra, viva. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, Paulo escrevendo sobre essa realidade da fidelidade do Senhor, ele fala: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus permanece fiel à sua palavra. E Paulo está falando isso, lembrando para aqueles irmãos do seu presente, das aflições, das angústias, mas ele diz: eu não deixei de pregar todo o desígnio de Deus. Orientá-los. Ó, irmãos, é difícil, mas isso sustenta. Seja sincero, é bom ou não é comer besteira? Hein? Não, tem hora que dá vontade de trocar o almoço pelo McDonald's. Ó, a mexandagem. Sim? Graças a Deus aqui ninguém faz isso. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá, você coloca um prato de brócolis de um lado e do outro põe uma picanha com aquela gordura. Hein? Ainda bem que está de máscara, eu não ouvi. O quê? Isso é coisa do capeta, esse negócio aí. A gente ama comer besteira. Algodão doce é bom. Vai dar diabetes. O que sustenta é o alimento sólido e saudável. Tem muita gente se alimentando daquilo que não dá sustentação para a vida e muito menos para a alma. É a palavra que sustenta. Qual foi o hino que nós cantamos, Breno? Não foi o primeiro, foi isso? É a palavra que permanece, né? Isso é que eu não vou cantar, não. É ela que nos fortalece. Vamos continuar aqui, senão só Deus na minha vida. Por fim, ao mencionar o futuro, Paulo advertiu sobre os perigos que seriam enfrentados pela igreja. Eita, meus irmãos, aqui o negócio é bom. Paulo advertiu os irmãos que tinham perigos. Paulo fala do seu passado, vocês me conhecem. Paulo fala do seu presente, do seu compromisso com o reino. E Paulo agora adverte aqueles irmãos dos perigos que estavam por vir. E dos versos 28 aos versos 25, Paulo faz isso. Paulo voltou-se para as responsabilidades futuras agora dos presbíteros de Éfeso. Paulo então encerrou sua mensagem advertindo os líderes sobre os perigos que deveriam reconhecer e tratar a fim de proteger e conduzir o rebanho. Veja lá, se Paulo não fez isso. Em primeiro lugar, Paulo diz que eles deveriam cuidar da sua própria vida. Paulo fala: antes de vocês cuidar do rebanho de Deus, cuidem-se de vocês mesmos. O líder precisa cuidar de si mesmo antes de cuidar do rebanho de Deus. A primeira responsabilidade que Paulo menciona é que eles teriam que estar em guarda. Há irmãos muito cansados, há obreiros muito cansados na obra e na obra, porque não procuram cuidar dos outros e não cuidam de si mesmos.
Paulo está falando antes de vocês cuidarem dos outros. Cuidem do coração de vocês, como é que está a vida de devoção de vocês, a vida de oração de vocês, a leitura bíblica de vocês, a vida com Deus de vocês, como é que vocês estão andando com Deus. Cuidem primeiro de vocês, da piedade, da devoção, e depois cuidem dos outros. Como é que nós podemos cuidar dos outros se estou doente? E tem muita gente que por negligenciar esta verdade, estão caindo em muitas ciladas. Nenhum líder ou presbítero pode liderar os outros se não cuidar primeiro da sua própria vida. John Stott disse: o sermão mais eloquente pregado por um pastor é o sermão da vida. E o mais difícil de ser pregado é aquele que pregamos para nós mesmos. Antes de pregar para o outro, pregue para você. Precisamos cuidar de nós mesmos antes de cuidar dos outros. E isso se aplica também às nossas vidas como igreja. Em segundo, eles deveriam cuidar de todo o rebanho de Deus. Meus irmãos, é difícil. Há ovelhas que obedecem e há ovelhas que se rebelam e fogem do cajado do pastor. Há ovelhas que mordem e há ovelhas dóceis. Mas Paulo fala, a ordem não é se é doce, não é se é uma ovelha doce, não é se é uma ovelha que morde, não é se ela foge ou não. A ordem é cuidem de todos. Mas que tem hora, irmão. É para cuidar de toda essa segunda ordem. Cuidem de todo o rebanho. Agora, presta atenção uma coisa. O rebanho de quem? De quem que é o rebanho? Tem hora que este aqui, que eu já vos falei várias vezes, que é o cão do pastor, fica mordendo a canela da ovelha, passa o óleo na canela da ovelha. É o cão do pastor, esse aqui. Vai dizer, Deus, o rebanho é teu. E tem ovelha que só o Senhor para dar jeito. E digo mesmo, Deus, eu não sei o que fazer. Então faz alguma coisa. E se Deus fizer... Paulo também diz que ele deveria proteger o rebanho dos perigos que vêm não apenas de fora, mas também de dentro. Cuidem de vocês, cuidem de todo o rebanho, mas cuidem também do rebanho, protegendo dos perigos que vêm de fora, dos perigos também que surgirão dentro de vocês. Há muitos falsos mestres com suas heresias tentando entrar na igreja e o pastor precisa estar atento a isso. E é por isso que eu tenho dito aqui, irmãos, e deve ser de fato em todos os lugares, a docência da igreja é pastoral, pois recai sobre o pastor o dever de proteger as ovelhas dos lobos ferozes das heresias que sorrateiramente entram na igreja. A docência da igreja é pastoral. Porque é ele que zela pelo rebanho. O autor de Hebreus fala que é ele que vai dar conta dos rebanhos a Deus. Então aqui, a docência da igreja precisa ser pastoral. E graças a Deus porque o é. Mas em muitos lugares, tem muita gente se filtrando no meio para devorar os rebanhos. E Paulo fala, vocês devem proteger os rebanhos dos perigos que vêm de fora, mas dos perigos que também se levantarão no meio de vocês. Justo Gonzalez diz, avisa que os líderes cristãos ficarem sentados ociosos, não fazerem nada ao verem as coisas acontecendo e fugindo para a realidade das falsas doutrinas, diz que eles receberão um título terrível, chamados de mercenário. O pastor que vê os lobos ferozes se filtrando no meio do rebanho,
viram as costas, ficam ansiosos e não fazem nada, Jesus diz que ele é mercenário. João capítulo 10, versos 9 a 13. Se o pastor é pastor, sabe o que ele faz com o lobo que se filtra? Bem docinho assim, viu? Ele afugenta os lobos. Sai fora, o rebanho aqui não é meu, é de Deus, mas Deus me deu o dever de protegê-lo. Eu não sou mercenário, eu sou pastor. E eu cuido da saúde do rebanho que é de Deus. Eu zelo pela alma de cada um aqui, porque eu sei que no final dos tempos eu prestarei conta do rebanho. Mas, irmãos, como tem sido tempos difíceis. Eu estou pregando para mim mesmo, eu falei para vocês. Tempos difíceis. O verso 30 diz: dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Aqui, nesse versículo 30, Paulo afirma 3 características dos falsos líderes. Veja lá. Primeiro, eles falam coisas perversas. A ideia aqui é que eles distorcem a palavra de Deus. Eles afirmam ser crentes, eles afirmam ensinar a Bíblia, eles apontam versículos, capítulos das Escrituras para apoiar os seus ensinamentos corruptos, prejudiciais e distorcidos. E, pasmem, tem muitos homens instruídos que estão indo por esse caminho. Eles falam coisas perversas, distorcendo a palavra de Deus. Segundo, irmãos, eles procuram arrastar seus próprios seguidores. Eles geralmente são muito gentis, são muito bons, eles elogiam, são generosos de várias maneiras, buscando agradar sempre a pessoas. E terceiro, os versos 33 a 35, Paulo mostra uma outra característica desses falsos líderes, que é explorar o povo, não aguenta ver a lã da ovelha. Você já viu isso em algum lugar aí? Pois é. Para finalizar, a pergunta é: o que isso tem a ver comigo e como isso se aplica à minha vida? À luz desses fatos, o dever primário dado aos líderes da igreja é opor-se à força contra esses lobos selvagens. Expulsa, se opõe, tira do meio do rebanho, para não prejudicar o rebanho. E aí Paulo vai para a sua conclusão final, e aqui termina, irmãos. Dos versos 36 até o verso 38, nós vemos então Paulo se despedindo notoriamente do povo, depois de relembrar o seu passado, falar do seu presente e apontar alguns perigos futuros. Ele agora então se volta para os discípulos na praia de Mileto, um local onde ele passara 3 anos com esses homens, tempo suficiente para ter elos de amizade. E a gente percebe a intensidade, irmãos, da emoção e do afeto nessa despedida. Foi uma partida muito emocionante. Eles se ajoelharam, o texto diz, eles oraram e depois se beijaram repetidamente. Veja lá comigo, leia o texto, para não ficar nas minhas palavras. Tendo dito isso, ajoelhou-se, verso 36, com todos eles e orou, e todos choraram muito, abraçando-o, beijavam. O que mais entristeceu foi a declaração de que nunca mais os veriam a sua face, e então o acompanharam até o navio. O que vemos aqui é o coração de um apóstolo, ou do apóstolo Paulo em relação a esses santos, com um profundo amor e afeição pelos presbíteros. Um homem que em tantas vezes trouxe lágrima aos olhos dos santos por deflagrar perseguição e angústia sobre os crentes, agora traz lágrima aos olhos dos santos por causa do seu afeto, do seu amor e da sua devoção. Essa é uma despedida emocionante. E nós precisamos demonstrar o nosso afeto pelas pessoas que amamos.
depois de conversar com o neto, por diversas vezes depois do acidente, o neto tem uma frase que é bem extraordinária. Ele fala assim: eu nunca saio de casa sem dizer para minha esposa e para os meus filhos que eu os amo e os beijo, porque eu não sei se voltarei. Precisamos demonstrar nosso afeto pelas pessoas que amamos. Precisamos aprender a declarar o nosso amor pelos outros. Precisamos aprender a valorizar as pessoas enquanto elas estão conosco. Precisamos demonstrar nosso apreço enquanto eles podem ouvir a nossa voz. Precisamos demonstrar amor. Paulo faz isso. Ele se ajoelha com aqueles irmãos, passaram 3 anos juntos na mesma igreja. Paulo ora com eles, Paulo os beija e choram muito. Havia afeto entre eles. Cumplicidade, amor, compaixão, graça. Entre Paulo e aqueles irmãos líderes daquela igreja. Meus irmãos, nós precisamos aprender algo para concluir. Esta igreja e esses presbíteros que demonstraram afeto, amor, que choraram, receberam uma carta de Jesus. E a carta que eles receberam de Jesus tinha o seguinte teor: vocês perderam o afeto. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês são extremamente saudáveis doutrinariamente, até porque Paulo ficou 3 anos no meio de vocês. Mas vocês perderam o amor. E eu falei uma vez pregando sobre as 7 igrejas. Não adianta ter ortodoxia se não tiver ortopraxia. Não adianta ter doutrina saudável se não houver a prática da doutrina. E dentro da doutrina saudável, o Senhor nos manda amar a todos. Tem que haver afeto entre nós. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Pelo decorrer da história da igreja, muita gente tem abandonado o afeto e o amor. E tem usado o local da instituição onde nos reunimos como igreja, como um ambiente de clube, sem que o amor seja para com um todo, de ponta a ponta, e não com alguns. Paulo diz: vocês são dóceis, amáveis, gentios, e eles demonstram isso, mas Jesus constata que pelo decorrer do tempo, pela história e a perseguição, eles se endureceram, se tornaram, de fato, alguém que tinha doutrina, mas que faltava amor. Doutrina e amor andam juntos. Aqui a prática é essa, mas nós amamos. Aqui você será orientado biblicamente, corrigido biblicamente, mas você será amado. Sabe por quê, queridos? Uma igreja que parou de amar é uma igreja que parou de ser igreja. O que nos identifica como igreja de Cristo é o amor. E esses irmãos, apesar do afeto, eles pararam. E há momentos em que a maior necessidade de uma pessoa no ambiente eclesiástico, no ambiente da igreja, não é ouvir o coral, não é ouvir a pregação, não é participar de um estudo bíblico, de um programa da igreja. A maior necessidade é receber um abraço de um irmão, ser amado de verdade e ser amigo, ter amigos. Precisamos aprender, e essa não é uma expressão minha, essa é uma expressão do pastor Carelli. Precisamos aprender que nenhuma pessoa irá permanecer numa igreja onde ela não tem amigos. As pessoas precisam se sentir acolhida, mas acima de tudo, amada e cuidada. É por isso que nós somos uma igreja que... Só o pastor sabe disso, graças a Deus. Meu irmão, ainda bem que tu está comigo.
Porque nós somos uma igreja que afeto, amor, compaixão, traz relacionamentos saudáveis e amizades duradouras, sinceras. Paulo, 3 anos, fez amigos, mas eles ficaram endurecidos, enrijecidos e perderam o amor. Estavam na igreja, mas não tinham amor. Que Deus nos ajude a averiguar o meu, o seu e o nosso coração, para manter um testemunho adequado, para permanecer fiel às Escrituras, mas amar de ponta a ponta, porque esta é a vontade de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. Vamos orar? Pai, obrigado pelo privilégio que temos de meditar na Tua Palavra, de aprender sobre ela. Que o Senhor, ó Deus, possa nos ajudar a praticá-la em tudo aquilo, Senhor, que for exposto da vida do apóstolo Paulo. Ajuda-nos. Louva ao Senhor, porque o Senhor nos dá esta oportunidade de se voltar para Ti e poder ouvir. Mas que não fique apenas, ó Pai, dentro daquilo que acabamos de ouvir, mas que haja uma necessidade, um desejo intenso dos nossos corações, de poder, ó Pai, obedecer ao Senhor e fazer a Tua vontade. Louva ao Senhor pela vida dos meus irmãos. Peço ao Senhor que nos ajude a caminharmos para vivermos notoriamente esse elo de afeto, de amor, de prática da Tua Palavra, de cumplicidade, de relacionamentos fraternos e amigos que desenvolveremos, ó Deus, no decorrer da caminhada cristã. Ajuda-nos a sermos, de fato, a igreja que cuida, que ama, que se dispõe, que anda ao lado, que chora com os que choram, que se alegram com os que se alegram, mas, Senhor, uma igreja que mantém saudável a ortodoxia sem perder o seu amor. Oramos, Pai, e assim o fazemos, em nome de Jesus. Amém.